10 de abril de 1890. Se passaram 3 semanas desde a série de golpes nos estados do Nordeste. Dom Pedro II enviou um ultimato aos separatistas. Ele pediu que eles parassem com esta separação. Porém, Floriano Peixoto ignorou o ultimato. Dom Pedro II decidiu criar uma nova agência, Agência de Segurança e Inteligência, ou ASI, ou ASI. Dom Pedro II criou essa agência para fazer missões de filtragem, sabotagem, espionagem e outras. E o primeiro alvo da agência seria o Partido Republicano. O Partido Republicano tinha suspeitas de estar ajudando os separatistas. Então iniciaria uma grande operação da ASI. Dom Pedro II autoriza o início da operação. E haviam ainda mais suspeitas sobre o Partido Republicano, pois vários setores da economia não estavam recebendo todo o dinheiro que era combinado com o Partido Republicano. Assim, eles descobrem que o Partido Republicano realmente estava ajudando os separatistas. Eles estavam desviando parte do dinheiro para ajudar os separatistas. Dom Pedro II ordena a prisão de todos os envolvidos. E ele também manda outro ultimato para os separatistas. Dessa vez, ele ameaça dissolver o Partido Republicano. De novo, o ultimato é ignorado. Assim, em fevereiro de 1891, o Partido Republicano foi dissolvido e todos os líderes do partido foram presos. E Dom Pedro II cria a campanha Voluntários da Pátria II, com o objetivo de arrumar mais soldados para a guerra que estava por vir. Abril de 1891. Dom Pedro II movimenta as tropas para começar a invasão de Veracruz. O exército imperial tinha 27.000 soldados. Antes tinha 30.000 soldados, porém 3.000 estavam no Nordeste. Todos foram mortos, presos e alguns mudaram de lado. O Brasil começaria invadindo o sul da Bahia. Como Veracruz não era reconhecida pelo Brasil, Dom Pedro não precisaria declarar guerra. E o Brasil adentra mais no território, avançando um pouco mais com o apoio do encouraçado Riachuelo. Porém, aquele ataque era só uma distração, com as tropas brasileiras avançando para a cidade de Porto Seguro, tomando a cidade no final de abril. Os separatistas, sem saberem que foram cercados, tentam uma ofensiva para expulsar as forças brasileiras do sul. As forças brasileiras até recuam um pouco, porém, sem suprimentos, eles se rendem. Os separatistas não podiam dar o luxo de perder soldados assim. O exército de Veracruz era composto por milícias, soldados que mudaram de lado, mercenários e até bandidos com promessas de perdão de seus crimes. Uma pequena parte do exército era realmente soldados treinados. A partir de agora, o alto comando de Veracruz tomará mais cuidado em suas decisões. Os separatistas lançam uma pequena ofensiva no norte do Pará, conseguindo pegar mais regiões no dia 15 de maio. No dia 17, avançando um pouco mais. E no dia 20, chegando no Rio do Pará. Eles decidem dar uma pausa porque está faltando suprimentos, com a guerra ficando meio parada até junho. Com nesse tempo, a campanha Voluntários da Pátria II arrumando 20.000 recrutas, e os separatistas conseguiram apenas 2.000 recrutas. Essa guerra está começando a esquentar. Junho de 1891. Com nesse tempo de cessar-fogo não oficial, ambos os lados tendo tempo para reforçar suas unidades. 10 de junho de 1891. O Brasil reuniu uma força de 9.000 soldados, 50 canhões e cavalaria. A última vez que o Brasil arrumou um exército tão grande assim foi na Guerra do Paraguai, com o Brasil retomando sua ofensiva no sul da Bahia, avançando mais sobre a Península Baiana, com os brasileiros chegando em Ilhéus e travando uma batalha pela cidade, com no dia 13 de junho conseguindo tomar a cidade de Ilhéus. Os separatistas tentariam um contra-ataque pela esquerda, porém o contra-ataque falha, e o Brasil avança um pouco mais na Bahia. Com no dia 20, eles chegando bem perto de Salvador. O Brasil avança pelo sul da Bahia de Todos os Santos, travando uma pequena batalha com a resistência local, porém é facilmente suprimida. Eles avançam até o mar. Do mar, eles podem receber os suprimentos, estabelecendo uma base para conquistar a Bahia de Todos os Santos e Salvador também, com eles começando um avanço sobre o litoral, com eles pegando mais umas regiões no litoral, com ele pegando o sul daquela região da Bahia dos Santos.
Os separatistas tentam contra-atacar as forças brasileiras, porém não dá muito certo. Eles avançam até as ilhas. Eles têm o plano de tomar a ilha mais ao sul, tomar um vilarejo que fica perto de Salvador e usar suas novas artilharias em Salvador, destruindo as defesas de Salvador para um ataque terrestre. Em junho, eles lançam uma operação de desembarque. Tomando essas ilhas, eles iriam para a outra ilha. Os separatistas têm reforços chegando, com eles atacando em duas posições, e acabam recuando um pouco os brasileiros, com eles iniciando a Operação Mar Alto. Eles desembarcam em 6 pontos da ilha, com cada desembarque tendo um grupo de 2.000 soldados, apoiados pelo encoraçado do Riachuelo e Arquidaban. Essa é a primeira grande operação de desembarque do Império do Brasil, com o desembarque sul avançando para os outros desembarques, com o desembarque mais ao norte tendo que avançar sozinho, com o grupo mais isolado avançando até os outros grupos, com eles se unindo no dia 3 de agosto. Agora o exército à espera de reforços para avançar até o interior da ilha. Nesse tempo, o Brasil avançando para dar suporte para as tropas que estão na Bahia. Os reforços eles avançam pelo sul da ilha, com os brasileiros cercando alguns separatistas, com eles se rendendo 2 dias depois, com no dia 13 de agosto eles avançando para o norte. O objetivo é fazer os separatistas dividirem seus, com eles avançando mais no sul. Os separatistas atacam o meio dos exércitos, porém o ataque não cumpre seu objetivo. No dia 18 eles tomando todo o sul da ilha, e eles já começam a avançar para o interior da ilha. No dia 20 avançando mais por interior, e no dia 21 conseguindo expulsar os separatistas do ataque. Eles avançam em uma linha para o interior, foi vencida pelos brasileiros forçando os separatistas a recuarem, onde os brasileiros conseguiram ainda os cercar, com eles se rendendo no dia 22. Nessa altura do campeonato, os separatistas sabiam que era impossível retomar a ilha. Os separatistas se rendendo, pois não tinha como fugir da ilha, pois a marinha brasileira estava bloqueando as águas, com eles posicionando as artilharias no vilarejo, com as artilharias bombardeando Salvador durante todo esse tempo, com eles atacando ao oeste, com eles tomando muito território até o dia 2 de setembro, com eles tomando o leste da ilha no dia 5 de setembro, com os separatistas deixando esse fronte, com eles fazendo fortificações ao longo do rio. Nesse tempo o Brasil prepararia uma ofensiva ao rio. Eles esperariam reforços, com eles indo marchar até Salvador depois disso, com a guerra ficando parada até outubro, pelo menos na Bahia. Com nesse tempo o Império avançando pelas fronteiras, com eles avançando muito até outubro. Voltando para a Baía de Todos os Santos, os generais brasileiros estavam pensando em um plano para invadir, com todo esse tempo sendo bombardeado por artilharias costeiras e o encoraçado Riachuelo e o Arquidaban. Eles decidiram que iam invadir à força, mas lógico, com um pouco de estratégia. O general Matheus Nascimento teve um plano. Eles concentrariam os desembarques em uma parte da ilha, com o apoio de artilharia na costa e da Marinha Imperial Brasileira. Tudo foi planejado para ser executado exatamente sem chance de reação dos separatistas. Na madrugada do dia 10 de outubro, as forças brasileiras começam a se posicionar para lançar um ataque no meio da madrugada, onde os separatistas não esperariam um ataque. A intenção era pegar os separatistas enquanto a sua vigia estava menos. Com as 2:30 da manhã, os soldados brasileiros avançando com suas jangadas improvisadas, cada jangada podendo transportar até 5 soldados. Porém, acharam arriscado demais usar 5. Às 3 da manhã, as artilharias costeiras começaram a bombardear, enquanto as jangadas já estavam bem perto da costa. Os desembarques rolariam em 5 pontos da mesma península, com 2.000 soldados em cada ponto. Já na manhã do dia 10 de outubro, já havia tomado todos os pontos. No dia 11, já juntando todos os pontos. Avançando muito sobre a costa, o Brasil avançando muito do dia 18 ao dia 22. Matheus ordenou outros 2 desembarques. Estes desembarques foram feitos com equipamentos mais avançados, tendo 5.000 soldados em cada desembarque. No dia 29, ordenando o avanço.
Agora Mateus prepararia uma operação especial para tomar logo a... O general Mateus ia fazer 2 desembarques na costa leste e oeste. Mateus também ordenou a chamada de mais reforços. Os desembarques na costa oeste e leste seriam como uma distração, forçando os separatistas a separarem seus exércitos não muito grandes. O leste sendo apoiado pelo encoraçado Riachuelo e o oeste o Arquidaban. 3 de novembro de 1891. O general Mateus ordenou o início da operação. O Brasil faz desembarque no leste e no oeste, com eles avançando muito até o dia 13 de novembro. Os separatistas não esperavam que o Brasil teria uma força tão grande. Ataques rápidos em múltiplas frentes. Esta era a tática de Mateus. Um ataque vindo do oeste. Esta força avançaria pelo rio. Esta força tinha 7.000 soldados. Eles chegariam até o grupo de desembarque mais isolado. No dia 16, os desembarques avançando mais. Mesmo com os avanços constantes do Brasil, eles sabiam que não iam chegar em Salvador até o final do ano, pois teria muitas resistências e eles saberiam que não poderiam ficar muito presos em Salvador. Então Mateus coloca as esperanças num jovem general, Pedro dos Santos. Pedro era um jovem general formado na escola do Rio de Janeiro. Suas primeiras experiências foram nas primeiras batalhas do Brasil contra os separatistas. Ele sabia analisar muito bem os seus oponentes e também era um ótimo estrategista militar. Mateus confiava no Pedro para fazer uma estratégia para vencer os separatistas em Salvador até o fim do ano. 30 de novembro. O Brasil avançou muito, porém sem nenhuma esperança de chegar a Salvador até o final do ano. Pedro tinha um mês para chegar em Salvador. Ele prometeu com sua palavra que ele conseguiria esse objetivo. Pedro estava analisando as batalhas recentes do Brasil. Os separatistas estavam fazendo guerrilha. Porém, a guerrilha não era muito forte e muito numerosa. Era apenas uma guerrilha para retardar os brasileiros. Pedro teve um plano muito ambicioso e bem perigoso, que podia dar muito errado. Porém, o general Mateus garantiu que não daria errado, pois ele tinha uma contrapartida para esse plano. O plano seria desembarcar mais ainda ao oeste da Baía de Todos os Santos. Desembarque em massa, com um alto número de soldados, juntamente com o avanço das tropas do leste. Apoio da Marinha Brasileira, em massa. Ele precisaria de mais de 30.000 soldados para fazer essa operação. Ele tinha mais de 50.000 soldados à sua disposição. Então, ele já viu o número necessário para fazer a operação. O nome da operação é a Ofensiva de Dezembro. Com pouco tempo para praticar a operação, Pedro fez exatamente como os soldados deveriam fazer para a operação dar exatamente certo. No dia 1 de dezembro, começou a operação. Na manhã do dia 1 de dezembro, rolou os desembarques. Em questão de 1 hora, já conseguiram o controle de todos os desembarques. E também o avanço das tropas brasileiras. Eles avançando muito em questão de 3 dias, pois cada grupo de desembarque tinha 10.000 soldados. Eles avançando incrivelmente rápido em mais 4 dias, mesmo sofrendo algumas baixas. Porém, aquele ataque era só uma distração. Eles desembarcaram 2 grupos de 5.000 soldados mais isolados perto de Salvador. Porém, eles não avançariam. Eles esperariam a chegada dos reforços que estariam lutando no fronte principal, pois a chegada de novos reforços no fronte seria só em fevereiro, com eles avançando muitos territórios até o dia 12 de dezembro. No dia 13, o Pedro já ordenou o avanço na costa. Pedro ordenou que parassem a ofensiva. Preparem as tropas até o dia 18. Com nesse tempo eles fazendo pequenos ataques para distrair. Nesse tempo, Pedro preparando uma ofensiva até Salvador. Essa ofensiva seria a partir do desembarque na costa. No dia 20 a ofensiva começa. Eles avançam territórios incríveis em apenas 3 dias. Eles usam uma tática para avançar sem o inimigo perceber. Eles avançavam durante a madrugada e abatiam os inimigos em silêncio, fazendo eles conseguirem avançarem muito em pouco tempo sem serem avisados pelos separatistas. Eles pretendiam chegar a 10 quilômetros de Salvador. Dia 24, eles chegando perto o suficiente de Salvador. 25 era Natal. Eles não avançaram e até rolou algumas tréguas de Natal em alguns frontes. Porém, eles preparariam a operação final, a Operação Salvador.
Após a trégua de Natal, eles avançam até a fronteira de Salvador. Eles também fazem um desembarque mais ao norte de Salvador, para atacar em duas direções. E tudo isso com o apoio naval do encoraçado Arquidaban, também da artilharia costeira. O desembarque foi feito a partir das tropas que estavam na ilha ao norte. Eles avançariam em Salvador, começando a batalha por Salvador. Primeiras horas de combate seriam bem fáceis, pois os separatistas não esperaram o ataque do Brasil. E quando eles avançariam a mais o interior da cidade, iria ter franco-atiradores nos prédios, e até alguns civis lutando. Os brasileiros não precisariam se preocupar com ataques fora de Salvador, pois os separatistas não sabiam que eles estavam atacando Salvador, e não teria como avisar eles. Com o apoio naval, o avanço fica ainda mais fácil. Nessa altura do campeonato era impossível os separatistas pararem os brasileiros em Salvador. Poderiam causar no máximo pesadas baixas para os brasileiros. Assim, no dia 2 de janeiro de 1892, forças restantes em Salvador são derrotadas e o resto dos separatistas recuam. O Império conquistou Salvador, porém a um custo bem alto. E a guerra vai continuar nos próximos dias.